Olá, queridos amigos! Vamos continuar nosso estudo da semana. No tema de domingo, vamos tratar do conselho de Paulo para os filhos. Ajude-nos curtindo e compartilhando esse vídeo. Qual foi o conselho que Paulo deu para os filhos cristãos? E como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? A resposta dessa pergunta está no capítulo 6, versos 1 a 3 do livro de Efésios. Assim diz o texto: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O próprio Jesus abençoou as crianças e disse que delas é o reino dos céus, e nós, se quisermos entrar no reino de Deus, devemos ser como as criancinhas. Paulo aconselhou os filhos a obedecerem seus pais no Senhor e utilizou o 5º mandamento da lei de Deus como base para seus conselhos. Isso demonstra que Paulo tinha os 10 mandamentos como base para sua admoestação à igreja. Obviamente que o apóstolo, ao aconselhar a obediência aos pais no Senhor, deu margem para que os filhos avaliassem se as ordens dos pais não contrariavam as ordens divinas, pois a obediência a Deus tinha e tem sempre a prioridade. Em outras palavras, a ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. Quando a ordem dos pais contrariam os reclamos de Cristo, os filhos devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências. Querido amigo, os filhos têm direito a privilégios tais como educação e instrução que os farão membros úteis da sociedade, respeitados e amados aqui, e lhes darão aptidão moral para a sociedade do puro e santo porvir. Cedo devem ser acostumados à submissão, à abnegação e respeito pela felicidade de outros. Devem ser ensinados a subjugar o temperamento rude, a conter as palavras impulsivas, a manifestar invariável bondade, cortesia e domínio próprio. Sabe, uma das pessoas que eu gostaria de conhecer na Pátria Celestial seria os pais de Daniel. Eles ensinaram Daniel a ser fiel à palavra de Deus. Que Deus nos ajude a ensinar os nossos filhos os retos e puros caminhos do Senhor e nos ajude também a sermos exemplos para nossos filhos. E agora vamos meditar no conselho de Paulo para os pais. Vamos ler 2 textos. Colossenses, capítulo 3, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E Efésios, capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. No tempo do apóstolo Paulo, os pais tinham todo o poder sobre os filhos, podendo inclusive vendê-los como sua propriedade. Os pais poderiam inclusive castigar severamente os filhos e até tirar suas vidas se quisessem. Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre seus escravos. Paulo não apoiava isso. Ele esclareceu e remodelou os relacionamentos. No contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo convidou os pais a repensar o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e a admoestação do Senhor. Os filhos devem ser ensinados na direção de um relacionamento maduro pessoal com o Senhor. Sabe, querido amigo, nosso lar precisa ter toda a atmosfera celestial. Assim, maneiras gentis, conversa agradável e ato de amor unirão o coração dos filhos a seus pais pelos suaves laços de afeição e farão mais para tornar atrativo o lar do que os mais raros ornamentos que se poderão comprar com dinheiro. Os filhos devem respeitar e acatar os pais, e estes devem demonstrar paciência, bondade e afeição por eles. Cada um deve procurar um modo possível de agradar e tornar felizes os membros do círculo familiar. Veja esse conselho importante. Alguns pais provocam muita agitação por sua falta de autocontrole. Em lugar de pedirem bondosamente aos filhos que façam isto ou aquilo, ordenam com ira, tendo ao mesmo tempo nos lábios uma censura ou reprovação que as crianças não merecem. Pais, esse modo de agir destrói a felicidade e os sonhos dos filhos. Eles fazem o que vocês ordenam, não por amor, mas porque não ousam agir de modo diferente. Não têm o coração no que fazem. É um trabalho enfadonho, e não um prazer, e isso os leva a se esquecer de seguir suas orientações, o que aumenta a irritação de vocês e se torna ainda pior para as crianças. Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens,
certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Algumas pessoas fazem críticas contra o apóstolo por conta dessas passagens bíblicas. Será que Paulo era a favor da escravidão romana? Paulo chama os escravos cristãos a obedecer a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo não quer dizer que está colocando a aprovação divina em algo tão errado e mau como a escravidão. Ele também não está traçando um paralelo entre os senhores aqui na terra e Cristo, mas enfatizando a genuinidade da conversão dos escravos e dos senhores. Devemos ser cristãos em qualquer circunstância. Muitas vezes somos apanhados em situações difíceis. Alguns ficam incapacitados ou limitados por doença, outros por desastre natural ou social, e alguns enfrentam seus últimos dias de vida. Em tais circunstâncias, as Escrituras nos ensinam a fazer o que está ao nosso alcance para melhorar ou mudar nossa situação, mas nem sempre isso é possível. A coisa mais importante é apegar-se à fé genuína e ao relacionamento com Cristo. Paulo não abordou a escravidão como um reformador social, mas como um pastor que aconselhava os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades e lançou uma nova visão centrada na transformação do crente individual, que mais tarde teria implicações mais amplas para a sociedade. De acordo com Scott McKnight, a visão de Paulo não era a alforria de escravos no Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos, com base na adoção como filhos de Deus. A revolução social deveria ocorrer na igreja e na família. Devemos levar em conta que o apóstolo ensinava princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais, se postos em execução, certamente minariam todo o sistema. Quando convertido, o escravo se tornava membro do corpo de Cristo e, como tal, devia ser amado e tratado como irmão, co-herdeiro com seu Senhor das bênçãos de Deus e dos privilégios do Evangelho. Por outro lado, os servos deviam cumprir seus deveres, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O cristianismo cria um forte laço de união entre o Senhor e o servo. Você é convidado a criar um forte laço em seu convívio social. Faça do seu patrão ou do seu empregado um companheiro na jornada cristã. Por meio de sua influência, leve-o sempre a ter um encontro com Cristo. Efésios capítulo 6, versos 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Paulo pediu aos escravos que obedecessem aos seus senhores, oferecendo serviço sincero e excelente. O que é notável é a repetida referência a uma grande substituição que ele lhes pede que façam. Eles não deviam colocar seu Senhor no lugar de Cristo, oferecendo a ele a lealdade que pertence apenas a Cristo. Em vez disso, no compromisso e na lealdade que motivam o serviço sincero e excelente, deviam colocar Cristo, o Senhor, no lugar do seu Senhor. Ao incentivar essa substituição essencial, Paulo ofereceu uma nova compreensão cristã do relacionamento senhor-escravo. Caro amigo, somos convidados a trabalhar para o nosso patrão/senhor com toda a honestidade e empenho, como se estivéssemos trabalhando para Cristo. Tal conduta não é adulação nem bajulação. Esse comportamento também não é um auto-engano, nem pode ser comparado ao desenvolvimento de uma mentalidade de escravo. Em vez disso, esse comportamento representa a essência da atitude cristã em seus relacionamentos. Em qualquer circunstância ou estrutura social, o mais importante para o cristão é sua conversão, a qual resultará em uma atitude sincera, diligente e perfeita em relação ao trabalho e à vida. A verdadeira conversão nos torna estritamente honestos em nosso relacionamento com os semelhantes. Torna-nos fiéis em nosso trabalho diário. Todo sincero seguidor de Cristo demonstrará que a religião bíblica o habilita a usar seus talentos no serviço do Mestre.
Vamos analisar o tema de quinta-feira, senhores que são escravos. Efésios capítulo 6, verso 9 diz: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. No estudo anterior, analisamos o que Paulo disse para os escravos. Estes deviam obedecer aos seus senhores, oferecendo serviço sincero e excelente, a ponto de colocar Cristo, o Senhor de todos, no lugar do seu senhor terreno. Agora, Paulo direciona seu discurso para os senhores. Nesse verso que lemos, Paulo disse aos senhores fazerem o mesmo com os seus servos. Em outras palavras, deviam ser senhores semelhantes com Jesus. Ao contrário da ideia de que Paulo estava apoiando a escravidão, ele destrói o fundamento da escravidão ao estabelecer o princípio cristão de que todos, escravos e senhores, têm o mesmo mestre. Todas as relações sociais e econômicas devem estar relacionadas a Cristo. Os escravos vivem e trabalham primeiro em relação a Jesus como seu mestre. Os senhores tratam seus trabalhadores como Jesus, seu mestre, os trata. Temos que lembrar que Cristo veio à Terra com a mensagem de misericórdia e perdão. Lançou o fundamento de uma religião pela qual judeus e gentios, negros e brancos, livres e escravos, são ligados em uma irmandade comum, reconhecidos como iguais à vista de Deus. O Salvador tem ilimitado amor por todo ser humano. Em cada um ele vê a possibilidade de aperfeiçoamento. Com divina energia e esperança, ele recebe aqueles pelos quais deu a vida. Em sua força, eles podem desenvolver uma vida repleta de boas obras e cheia do poder do Espírito. Enquanto tivermos vida nesse mundo de pecado, passaremos ou veremos injustiças sociais. A grande esperança que temos é que mesmo em condições precárias, difíceis e injustas, temos um Deus que é por nós e está conosco em todos os momentos da nossa vida. E esse mesmo Deus prometeu um novo lar para aqueles que aceitarem o seu chamado. O lar eterno, caros irmãos, não haverá injustiças, nem choro e dor. Reinará a paz e a justiça. Estamos indo para esse lar. Nossa vida aqui é passageira, portanto seja um bom servo de Deus independente das circunstâncias. Acumule tesouros no céu e busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E pode ter certeza que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Forte abraço.